Então a gente vai entrar no segmento final, que é o Clube do Livro, né? O que vocês gostaram de ler? Vocês falaram do Milor, vocês falaram dessas tríades aí antigas, né? Que vocês citaram, né? O Laerte, o Angeli e o Glauco, e o Adão também, né? De Steppe ali. Mas o que vocês gostaram, o que formou vocês, assim, né? Em geral a gente pede 3 livros, né? Um livro que foi muito importante para a vida de vocês, que vocês leram, foi formador ali. Um livro que vocês tenham lido recentemente e um livro que vocês queiram dar de presente para os próximos escritores aí do fluxo de consciência, né? Não, então, o livro importante para mim, que marcou minha vida, foi esse daqui, né? Que é o livro dos insultos, que eu estava vendo ali na biblioteca da minha mãe, assim, eu falei, cara, que merda é essa? Livro dos insultos, né? Pô, o título é incrível, né? Aí eu comecei ali, já tem um prefácio do Rui Castro, né? Que, pô, o cara é sinistro, ele escreve muito bem, né? E aí no prefácio eu já falei, putz, eu tenho que ler esse livro aqui. Aí eu li e o Mencken, assim, é um humorista, cara, é um gênio, né? Ele sacaneia todo mundo. E eu acho que também, como eu estava muito num certo anseio, com muito ressentimento também. Por exemplo, essa coisa acadêmica, eu acho que foi uma época que eu estava com muita dificuldade mesmo, assim, de continuar a faculdade e tal. E ele sacaneia o filósofo. Eu também sempre tive um problema com filosofia, porque eu não sabia qual era a minha relação com a filosofia. E eu entendi que a minha relação com a filosofia não era acadêmica. Era me juntar com uma pessoa com autodidata. E, na verdade, isso foi com o desenho, com artes plásticas, com filosofia, foi pessoas que eu conheci que tinham essa pegada. E o Mencken é um cara que destrói o filósofo, né? Tem até É bem rápido aqui, eu poderia só ler aqui do filósofo, que eu acho uma coisa tão linda, só um parágrafozinho. Tá aqui, ó, o filósofo. Não há registro na história humana de um filósofo feliz. Só existe nos contos da carochinha. Na vida real, muitos cometeram suicídio. Outros mandaram seus filhos porta fora e surraram suas mulheres. Não admira. Se você quiser descobrir como um filósofo se sente quando se empenha na prática de sua profissão, dê um pulo ao zoológico mais próximo e observe um chimpanzé na sua chatíssima e infindável tarefa de catar pulgas. Ambos, o filósofo e o chimpanzé, sofrem como o diabo, mas nenhum dos dois consegue ganhar. Cara, quando eu li isso, eu tive um AVC, assim, explodi, cara. Eu falei, caralho, esse cara sacaneia todo mundo, é isso mesmo, aí fui... Aí tem uma hora que ele fala sobre a vida, assim, que é um parágrafo que ele destrói a vida, ele fala assim, galera, o que a gente faz na vida é assim, a gente quer fingir que a gente não sabe, que a gente vai morrer, vai ser comido por verme. A gente fica inventando um monte de besteira para ocupar o nosso tempo aqui. E, claro, ele fala isso de um jeito sensacional, né? E eu senti uma honestidade muito grande no cara, entendeu? Ele inclusive, assim, ele tem um substrato intelectual muito próximo do conservadorismo, né? Sim, sim. Porque, assim, eu não sou conservador, né? Muito, sei lá, se eu for conservador é uma coisa muito minoritária, mas assim, ele é bem conservador e é muito engraçado. Não, ele é meio ídolo da direita, né? É meio ídolo da direita, assim, mas... Caralho, como é? Mas na verdade... Se tivesse mais uns caras assim de direita, o mundo ia ser muito melhor. Porque o Mencken, na verdade, ele é o inspirador do Paulo Francis, né? Pois é. Que é um tipo de figura que falta aqui, que a gente atualmente é muito identificado. Não, cara, a gente tem o Olavo de Carvalho. Pô, mas o Olavo... Cara, o Olavo tem várias paradas que eu não vamos entrar nesse método. Mas eu poderia falar muito sobre o Olavão, assim. Mas eu acho que... Que é uma figura muito complicada. O Mencken tem uma coisa que é o seguinte, assim como o Francis, ele tem um monte de coisa que ele fala que não está circunscrito necessariamente a uma ideologia de direita. Sim, nem de esquerda. Ele, como livre pensador, esse é que é o problema. Todo mundo que é livre pensador e que não está circunscrito ao pensamento de esquerda, a galera coloca como conservador. O Mencken tem várias coisas, inclusive, que, se você for ver, ela casa com essa mentalidade de
ateuzinho de internet, entendeu? Porque ele tem muito questionamento com religião, Não, ele é um que não é uma coisa muito conservadora. Ele é um iconoclasta e ele mudou de opinião várias vezes, né? Ele Sim. tinha aquela coisa de não se casar, né? Ele não se casou, acho que Casou com 50, 60 anos. quase 60 anos, então ele tirava sarro de mulheres, não sei o que lá. Depois ele muda de um outro jeito e fica mais iconoclasta ainda, né? Ele é um cara que ele tá sempre em contínua transformação, né? Ele não tem um pensamento muito fossilizado. Que é isso, né? que eu acho que a galera do meio intelectual, principalmente o meio intelectual mais militante politicamente, perde a dimensão. É quando você se compromete com uma visão de mundo por questões de militância, você perde a capacidade de mudar de ideia filosoficamente, sacou? Porque sabe que você vai ser crucificado, Você vai né? ser crucificado. Isso é muito complicado também, né? E, aí E já o era. Mencken fez esse movimento tranquilamente. Um cara mais? foda. O que mais que você trouxe aí? Aí os últimos livros que eu li foram esses dois aqui. Um é o Matéria e Memória, do Bergson, que é um negócio... Não dá nem para falar sobre esse livro, isso aqui é uma coisa doentia. E A Queda do Caminho, né? Que também eu só tinha lido O Estrangeiro dele. Achei isso aqui porradão. E sei lá, também tem uma coisa que eu gostei muito nele, eu também gostei muito no Sartre, que é assim, eles trabalham os sentimentos de... as hierarquias, né? A autoridade, a subserviência, a culpa e o gozo, eles fazem um entrelaçamento muito imprevisível disso, né? Eles trabalham o antagonismo. Eu gosto muito disso. Eles fazem isso de um jeito muito elegante, entendeu? Então tem uma vontade de destruição dessas instâncias legitimadoras da existência, mas também tem um abraço, assim, sabe? Então fica esse colapso infinito, né? Parece que não se decide nunca, é uma coisa meio... uma embriaguez, sabe? De como eles se relacionam com especialmente a culpa e o prazer, sabe? E eu acho que o Sartre também tem muito isso, entendeu? E o Bergson? O Bergson, sério, eu posso dizer que esse foi o livro mais impactante que eu li na minha vida, assim, porque ele trata... Eu poderia dizer que esse é um livro científico, né? Porque ele trata de o que é imagem, o que é a memória. E ele fala coisas assim que... Ele trata, por exemplo, do cérebro. Ele é muito iconoclasta, sim, mas ele não deixa nenhum rastro, nenhum indício disso. Mas assim, por exemplo, quando ele fala que o cérebro é um órgão muito bom para organizar e não para pensar, eu já acho que ele já é destruidor, assim. Porque... como ele fala da memória, que assim, é muito interessante porque assim, tem vários tipos de memória, né? Mas existem duas grandes memórias, que uma memória é aquela que ela é constituída a partir... Ela é uma memória muito motora, né? Ela é muito voltada pelas atividades corriqueiras, né? Por movimentos nascentes que vão se concatenando, né? Essa é uma memória da prática. E tem essa memória que a gente vai acumulando de momentos singulares, e é muito bonito como elas vão crescendo, né, à medida que a gente vai se desenvolvendo, né? E é muito interessante também como, à medida que a gente perde a sensibilidade para essa memória motora, existe um auxílio, um empréstimo de vitalidade dessa outra memória. Então, assim, eu acho que esse livro é uma lição no sentido de solidariedade, assim, de não tratar as coisas com purismo, entendeu? Não achar que existe um tipo de memória, ou o cérebro, ou a consciência tem um tipo de trabalho só. Ele fez um trabalho muito rigoroso com o corpo nesse sentido, assim, de entender que essas coisas elas se misturam completamente. Então, acho que no final das contas, a lição que fica para mim é que assim, não tem purismo, sabe? E a gente é educado para ser purista, a gente é educado platonicamente para achar que existe um ideal, sabe? Existe um mundo, um sentido único na vida, uma origem fundante, imutável. Aqui não, aqui é tudo movimento. Pro Bergson é tudo movimento. Matéria tá tudo imóvel, a imagem móvel, sacou? Imagem-ação, dinâmico, imagem... né? É tudo muito dinâmico, entendeu? Então, pô,
isso aqui é uma cacetada. Mas assim, eu fiz uma primeira leitura, vou depois ler isso aqui a vida inteira, sabe? Só para concluir, assim, eu acho que não sei se foi o Milor ou o Men que falou assim, às vezes é bom você ler só 5 livros na vida, mas ler direito do que ler... Tem esse fetiche também, Sim. né? Esse ano, quantos livros? Ai, nossa, eu li 30 livros esse mês. Pô, eu li 30 livros na minha vida, cara. Acho que é o Francis que fala. Você tem que reler o mesmo livro. Cara, Direito vai. às vezes é bom reler o mesmo livro, que cada leitura você vai... É foda, é muito bonito mesmo. Legal. Mas é isso aí, né? E aí, você trouxe o Dinâmica de Bruto? Aí o meu, sei lá, eu daria de presente aí pro próximo, que é o meu livro de tiras, né? Certo. Que foi a primeira compilação de 3 anos de blog, assim. Aliás, uma coisa que eu esqueci de perguntar para vocês dois, vocês não pensam em fazer, de repente, uma graphic novel, assim, uma história mais longa? Vocês já meditaram sobre essa questão? A gente fez um zine, né? Fizeram um zine aí na Kombi, né? O cara pergunta de graphic novel, a gente fala do zine. Sei lá, eu sugeri essa ideia, né? Cara, eu tenho uma ideia de fazer que eu tô escrevendo. Não, com certeza vai calmamente. rolar alguma parada. A gente já sempre fala nisso, né? Pô, fazer um negócio um pouco maior e tal. Mas tem o cansaço físico, tem a degradação mental, tem vários fatores aí que vão problemas atrapalhar. Intestinais. Problemas gastrite. E o que você trouxe de livro aí, Coimbra? Cara, assim, eu ia trazer, sobre os livros que marcaram minha vida, eu ia trazer um que oh meu Deus, ele leu Dostoiévski. Mas é um livro curtinho, pequenininho do Dostoiévski, que é um continho pequeno que arrebentou minha cabeça quando eu tinha uns 20, 22 anos, que chama Uma História Lamentável, que é um livro que trata de uma maneira sublime a questão do tragicômico, que para mim é o que eu sempre quis conseguir trabalhar e nunca consegui trabalhar com o tempo, que eu trago no meu trabalho. Mas eu não consegui achar para trazer. E aí eu procurei um outro livro que eu li depois, um pouco depois que eu vi um certo nexo com essa questão tragicômica do Dostoiévski, que é o Patrimônio, do Philip Roth, que é um livro em que basicamente ele está descrevendo como que foi cuidar do pai dele na decadência física, morrendo, todo cagado, ele tendo que limpar o pai dele todo cagado, e as questões que envolvem, entendeu? A mortalidade, a finitude, a decrepitude física. E nesse livro, o Philip Roth, o que não é a praia dele, ou talvez seja, mas ele consegue trazer um aspecto humano para essa questão, e de uma maneira que ele conseguiu trazer o aspecto tragicômico também, entendeu? O pai dele ficando demente, momento em que o pai dele se caga, alguns momentos em que ele era desagradável, em que ele não se furta e não mostra isso de uma maneira sentimentaloide. Ele não mostra isso de uma maneira, de uma maneira cristã, oh meu Deus, ele mostra isso com a dureza e a crueza da realidade, que às vezes é a decrepitude física, a decadência física, às vezes é cômica, às vezes é tragicômica. Então esse livro, e ele foi libertador para mim, porque eu li enquanto meu pai estava morrendo numa UTI, e foi foda para mim, porque ele conseguiu, ele me marcou, já li velho, mas trouxe de volta aquilo que o Dostoiévski tinha na História Lamentável, que é uma história pesada, que eu acho que os humanistas de fachada e os ativistas que a gente falou o tempo inteiro aqui deveriam ler. Esse é um. O outro que eu trouxe, que é um livro que eu li, se você perguntar o que eu li mais recentemente, né? Foi o Farda, Fardão, Camisola de Dormir, do Jorge Amado, que lá em casa, meu pai era professor de literatura, então tinha as obras completas lá do Jorge Amado, e esse era o único que eu não tinha lido. Acho que eu não li esse, não li Teresa Batista, Cansada de Guerra, não li também. Vi a série, mas não li. E o Farda, Fardão e Camisola de Dormir eu li recentemente agora, e ele traz uma história interessante, que é uma disputa dentro da Academia Brasileira de Letras, pela sucessão
de um imortal que morreu, e a vaga passa a ser disputada por um general fascista do Estado Novo. Então, o livro é como se fosse uma luta antifascista, ele faz paralelos com a Guerra Civil Espanhola, na década de 30 lá, e ele faz um paralelo como se impedir que esse fascista entrasse na Academia Brasileira de Letras fosse uma luta antifascista, mas uma luta antifascista diferente da dos anarquistas espanhóis, da esquerda espanhola, que era uma luta que era basicamente pautada em pequenas conspirações de velhinhos da Academia Brasileira de Letras. E é um livro divertidíssimo, assim, eu achei ele sensacional. É uma maneira, inclusive, voltando naquilo que a gente conversou aqui o tempo inteiro, de você conseguir falar de questões como o fascismo, liberdade de expressão, limites da democracia burguesa, mas de uma maneira divertida, de uma maneira... São livros E é um dos últimos livros dele, né? Ele é de 77, né, esse livro. Embora a história toda parece ser coisa que ele viu durante a década de 40, durante o Estado Novo. O livro é de 77, e acho que ele já estava na Academia Brasileira de Letras quando ele escreveu. O que faz o livro ser mais delicioso ainda. E... Porra, sensacional esse livro. Eu acho assim, uma leitura rápida. Quem gosta, galera que gosta, acho que lê rapidinho. Leitura igual de quadrinhos, você lê isso aqui voando e garanto que vai se divertir pra caramba. Legal. E, para deixar para o próximo sofredor, eu fiz uma sacanagem como o Maron, vou fazer um jabá meu, que é o meu próprio livro, Vida de Plástico, que e como o do Maron a gente lançou quase junto, a gente é quase praticamente um casal gay, siamês, se é que isso é possível, mas que é um livro que tem a coletânea das minhas tiras entre 2009 e 2014, que é o período desde que eu fiz o blog na internet até 2014. Que é seu período áureo, né? É o meu período áureo. Eu sou um cara que é curioso, eu passei... do início à decadência, sem passar pelo período áureo, né? Mas, enfim, eu acho que, na verdade, eu vou deixar para a próxima pessoa para ela sofrer, porque também eu acho que é um livro de merda. Eu acho tudo que eu fiz nesse período muito ruim, mas é uma coletânea, a função da coletânea é essa, né? É te pegar de calça na mão, não importa. Já foi, né? Eu acho que o período meu, que eu acho que o que interessa é justamente depois de 2014. A partir de 2014, que deve ser minha próxima coletânea. Já estou fazendo um jabá antecipado aqui. Mas está aqui. Legal. Bom, legal, gente. Foi legal demais. Agradeço muito a presença aqui, festiva, iconoclasta, niilista e derrotista e fatalmente condenado ao fracasso aqui dos nossos cartunistas, o Bruno Maron, do Rio de Janeiro, e o Ricardo Coimbra, de Minas Gerais. Este foi o 9º Fluxo de Consciência. Vocês acharam que a gente ia parar no primeiro, né? Mas continua. E o próximo será o 10º e haverá, então, portanto, siga o fluxo.